Tua vontade faz o Senhor, eu sou feitura, tu és o autor, molde e refaze todo o meu ser, segundo as formas do teu querer. Tua vontade faz, ó meu Deus, sonda e corrige os passos meus. Toma-me santo como tu és, ouve os meus rogos, eis-me a teus pés. Tua vontade faz, ó meu Deus, por ele o crente vive e não cai. Guia minha vida com tua luz, poder e graça, dá-me Jesus. Tua vontade boa e sem par, quero na vida realizar. Vive e triunfa, domina em mim, Reino Supremo, meu Deus em mim. Amém. Olá, amigos de estudos bíblicos. A cada semana nós temos tido mais intimidade com Deus através da leitura da Bíblia e da oração. Hoje, contentes com você que chega, vamos estudar, aprender mais da Bíblia e com você que já tem estado conosco também. Hoje eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias lá no Velho Testamento, nos livros chamados de profetas menores. E hoje a gente vai trabalhar com Abacuque. Então olha lá, Abacuque. E nós vamos ler o capítulo 3, o versículo 19. Abacuque, o capítulo 3, o versículo 19. E conversaremos, analisaremos, pensaremos. Você realmente confia em Deus? Você realmente confia em Deus? Uma pergunta que nós temos ouvido muito hoje em dia, na atualidade, em que as pessoas deixaram de confiar em Deus. Bíblia aberta? Então nós vamos ler hoje apenas, inicialmente, esse versículo. Abacuque 3, 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Bíblia lida, vamos pedir a Deus a direção no estudo de hoje. Oremos. Como é bom, Pai, nós estamos lendo a Tua Palavra diariamente e ela tem nos fortalecido, tem nos orientado e ela tem nos dado crescimento espiritual. Gratos, ó Pai, porque temos o prazer e a alegria de estudá-la todos os dias. E agora nós podemos juntos estudarmos a Escola Dominical online. Fala conosco através dela. Nos dê alimento e seja abençoando aqueles que chegam hoje para estudar e os que já estão há tempos também. Que juntos possamos aprender de Ti e que eu seja um canal em Tuas mãos. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Você realmente confia em Deus? Quando nós começamos a conhecer os autores, pensadores, e essa semana eu li essa frase do C.S. Lewis, o grande escritor inglês das Crônicas de Nárnia, ele coloca um ponto importante em relação à pergunta feita no estudo, né? Você realmente confia em Deus? Confiar em Deus é algo que precisa ser iniciado a cada dia, como se nada tivesse sido feito até então. Essa é uma frase bem significativa. Outra pergunta, fazendo agora para Einstein,
Você realmente confia em Deus? O C.S. Lewis já nos disse. Agora, Einstein, o grande cientista, né, físico, quando abro a porta de uma nova descoberta, já encontro Deus lá dentro. Olha a frase significativa desse físico. Quando abro a porta de uma nova descoberta, já encontro Deus lá dentro. E o grande pregador norte-americano, falecido ano passado, Billy Graham, ele coloca a pergunta, né? Você realmente confia em Deus? Podemos confiar em Deus mesmo quando a vida parece mais sombria. Podemos confiar em Deus mesmo quando a vida parece mais sombria. E praticamente o contexto de Abacuque que nós estamos a estudar hoje trabalha muito bem com essa visão, né? Tempos sombrios, tempestades. Principalmente quando o sofrimento se faz presente. Nós não estamos imunes. Por mais que sejamos cristãos, tementes a Deus, procuramos viver uma vida que o agrade, mas nesta vida nós não estamos imunes ao sofrimento. O nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, morreu por nós, deu a vida, sofreu na cruz para nos dar a salvação e nós somos seus seguidores e não estamos imunes de sofrer. E aí começamos a entender o sofrimento do justo é verdade bíblica. Se alguém prega para você, venha para Jesus, siga o cristianismo, que a sua vida vai ser uma vida maravilhosa. Glória a Deus por isso, porque espiritualmente sim, mas no outro plano, no plano material, nas lutas, nas batalhas, muitas vezes até aumentam, porque nos deparamos com o sofrimento, todo ser humano se depara com ele. E a pergunta hoje, ao introduzir a meditação, é: qual é a nossa reação diante das crises? Como reagimos? Porque nós vamos enfrentá-las, estamos diariamente enfrentando, e elas vêm até nós. Para isso, né, nós trouxemos hoje na meditação Abacuque. O seu tempo era um tempo difícil, um tempo de violência, de injustiça, de perseguição, de miséria. E esse profeta, Abacuque, quando você estuda a palavra Abacuque, vem de um verbo hebraico chamado abraçar. Então, Abacuque quer dizer abraçar. Dê o Abacuque aí na sua pessoa especial. E era um período de crise internacional. O povo de Israel era um povo que tinha 12 tribos, 10 delas seguiram para o reino do norte, foram tomadas, levadas a cativeiro pelo Império Assírio na época, e agora quem dominava o mundo, quem estava destruiu o Império Assírio, o Império egípcio, eram os babilônios. E Abacuque estava perplexo diante dessa invasão iminente do Império Babilônico. E perplexo também com a maldade e opressão violenta. É interessante observar que quando o povo se afasta de Deus, não serve de todo o coração, em todas as épocas, e a época específica de Abacuque, o sofrimento vem tremendamente. E o profeta Abacuque tem uma particularidade. Nós observamos que quando lemos o livro de Jonas, que é um profeta menor, Miqueias, Obadias, todos eles falam, e o Senhor falou, e o Senhor fala através da palavra. Ele não, ele começa o livro já questionando. Ele tem uma particularidade muito forte, e ele é um livro muito amado, ele foi citado muitas vezes no Novo Testamento, então nós temos que nos ater, ler, conhecer os essênios, que foram aqueles que guardaram os livros lá nas cavernas de Qumran, onde foram encontrados lá em 1947 os manuscritos da Bíblia quase toda ali, amavam o livro de Abacuque. Inclusive você encontra lá no acervo um comentário do livro de Abacuque. E aí nesse livro o profeta coloca que Deus está usando os caldeus para julgar o povo de Judá. Porque o rei de Judá teve reformas, né? E a última reforma foi com o rei Josias. Depois eles abandonaram Deus, deixaram de confiar em Deus, serviram a outros deuses. E agora Deus estava ali para
julgá-los, usar o povo babilônico para julgar o povo de Israel e mostrar para eles que eles deveriam depender de Deus e confiar em Deus e esperar em Deus e se arrepender de toda a maldade, toda a malícia, todo o pecado que eles estavam a praticar nesse período por abandonar a Deus. E em Abacuque, capítulo 1, versículo 5 a 17, nós vamos entender mais profundamente. E esse livro é tão importante porque é um livro que é até repetido no Novo Testamento. Em Romanos nós encontramos claramente: o justo viverá pela fé. É um livro que, em meio às crises, em meio às dificuldades, o mais importante é a nossa fé. E é isso que o livro traz para nós nos dias atuais, em meio a tantas crises em todas as áreas. Então, Abacuque 2:4 reflete muito bem isso: o justo viverá pela fé. Nós nos deparamos com esse capítulo, capítulo 3, que são 3 capítulos do livro, que é um cântico, né? É um salmo. E ele reconhece a ação de Deus na história em tempos de crises. É tão importante nós nos atermos a essa verdade. Mesmo nos períodos de crise históricas, em todas as épocas, Deus estava agindo. Deus tem as rédeas da história. Por mais que não entendamos tudo que está a nos acontecer, mas Ele está no controle. Ele sabe o que é melhor. E aí, em relação ao povo de Israel, especificamente ao reino de Judá, o reino do sul, que ainda não tinha sido levado cativo para a Babilônia. E aí nós começamos a ver, nesse capítulo, capítulo 3, ele começa a falar com o Senhor, Deus. E ele relembra as obras divinas. Ele começa a fazer a oração sob uma forma de canto, no capítulo 3. E ele vai introduzir a ideia: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. É tão importante, quando nós tivermos dúvidas, dificuldades, problemas, nós nos colocarmos diante de Deus, colocar para Ele, abrir o coração com Deus. Isso é totalmente diferente dos outros profetas. E aí ele questiona, ele conversa com Deus. Me sinto alarmado, aviva a tua obra, por favor, haja. Ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. Sabemos, ó Pai, ele sabe que o povo pecou, o povo errou, mas ele clama pela misericórdia de Deus. Em Lamentações, capítulo 2, versículo 22, o profeta Jeremias coloca a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias renovam a cada manhã, e ele clama por isso. Já a partir do versículo 3 a 7, ele lembra do Êxodo. O Êxodo foi aquele período que o povo de Israel passou 400 anos no Egito. Eles foram escravos do Império Egípcio da época. E ele começa a falar no versículo 3. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Ele lembra que o povo de Israel, eles estavam, essa região Temã, Parã, é próxima ao monte Sinai. E foi no monte Sinai que Deus se manifestou ao povo de Israel. A nuvem desceu ali com raios, trovões, e Moisés alertou: ninguém se aproxime do monte porque você vai morrer. Então ele lembra desse momento que Deus manifestou o seu poder, a sua glória, a sua majestade ali naquele lugar. E ele continua: o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Ele lembrou lá no Êxodo, Deus mostrou o seu poder ao povo de Israel ali no monte Sinai. Foi ali também que Moisés recebeu as tábuas da lei. E ele vai no versículo 5 ainda. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. É claro que o povo de Israel sentiu ali, antes de sair do Egito, as 10 pragas. E é isso que ele está se referindo, a pestilência. Porque o nosso Deus é soberano, é poderoso, ninguém pode derrotá-lo. E não adianta o homem se achar super capaz, poderoso, porque o Senhor age aí. Nós vimos, vieram 10 pragas no Egito e acabaram com a economia dos egípcios. Era o império da época: águas em sangue, rãs, piolhos, moscas, pés de animais, úlceras, chuvas de pedra, gafanhotos, trevas e mortos primogênitos. As pragas vieram. Nós passamos agora, estamos tentando sair do Covid,
do coronavírus. E aí a pestilência pegou o mundo todo, derrotou nações poderosas como nações mais simples, porque o nosso Deus tem o poder total. E ele continua no versículo 6. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. O homem se acha poderoso tal. Onde estão Hitler? Onde está Herodes? Onde estão Mussolini? Onde estão todos esses que foram terríveis para a humanidade, carrascos da humanidade? Onde estão? Não existem mais, porque eles não são eternos, eles são temporais. E ainda coloca no versículo 7, vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Ele está lembrando tudo que eles passaram ali no deserto, 40 anos, e Deus cuidou do povo de Israel, eles não ficaram doentes, a comida caiu do céu, queriam carne, Deus mandou codornizes para que eles pudessem se alimentar, e ainda vai. A partir do 8 até o 15, ele vai descrever como o Senhor do universo, Deus como Senhor do universo e história. É tão triste ver as pessoas não confiarem em Deus, não crerem nele. Você realmente confia em Deus? Esse é o nosso tema. E aí ele vai trazendo para nós a confiança que temos que ter. Versículo 8. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar? E o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Interessante que ali naquela região, cada império que existia tinha os seus rios. Os seus rios. E é interessante observar que muitos deles secaram. Sem a água não tem vida. Porque o Senhor Deus é autor da vida. Ele que nos dá água. E ainda caminhando agora o versículo 9. Tira a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. E o versículo 10. Os montes se veem e se contorcem. Passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Observe bem aí essa alegoria tão interessante. Ele tem o controle de tudo. Ele é soberano. Ele rege tudo. Ele sabe de tudo. Ele controla tudo. E quando nós nos deparamos com o versículo 11, ainda ele vai. O sol e a lua param nas suas moradas. Ele tem o controle do sol e da lua. Ao resplandecer a luz das suas flechas sibilantes, o fulgor do relâmpago da tua lança. Ele tem, nos arrepia quando vemos um relâmpago, nos assusta. E o Senhor tem o controle de tudo isso. E 12, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca os pés aos pés das nações. E é importante observar que Deus estava agora usando a nação babilônica para julgar o povo, para mostrar ao povo que eles deveriam voltar-se para Deus, se arrependerem dos seus pecados, mas ele iria também depois julgar as nações. Aquelas nações que atacaram o seu povo, o povo de Israel, elas seriam julgadas, condenadas. Há nações que nem existem mais, os filisteus nem existem mais, sumiram. Amonitas, edomitas, sumiram, não existem mais. E ainda o versículo 13, tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e descobres de todo o fundamento. Não adianta fazer perversidade, fazer injustiça. A prática dela, Deus sabe, e Ele vai cobrar na hora certa, porque o que o homem semear, ele vai ceifar. É a lei da natureza. E aí ele promete o salvamento ao seu povo. Mas veja bem, já no versículo 14, transpasses a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre as ocultas. As pessoas acham que com armas, com o poder, com o dinheiro, com a força que têm, são poderosas. E, na verdade, não são nada diante da grandeza do nosso Deus. E o versículo 15. Marcha com seus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Por isso, o tema de hoje, né? Você realmente confia em Deus? E nós aprendemos a primeira verdade, trabalhando com o texto de Abacuque 3, uma declaração de confiança em tempos de crise. Os momentos que nós mais ampliamos a nossa fé, descansamos em Deus, esperamos em Deus, aguardamos em Deus,
Dormimos orando, acordamos orando, buscamos a Deus em todo o tempo, são nas horas de crise. E nós somos gratos por elas. E é nesses momentos que nós devemos demonstrar a nossa confiança em Deus. Aqui no versículo, capítulo 3, novamente, o versículo 17. Daí nós podemos perceber, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. E nós vamos aprendendo o quê? Mesmo nessas horas complexas, difíceis, nós estamos confiando em Deus. Momentos de injustiça. E aí Abacuque contemplava no meio do seu povo, da nação de Israel, ele estava vendo ali aquelas maldades, a malícia, o pecado, a opressão, a escassez. E ele não entendia o plano divino. Não entendia o plano divino. Mas nós tivemos um passado glorioso. Israel foi o império que, no período monárquico, que houve o governo de Saul, Davi, principalmente Davi, as conquistas de Davi. Ele conquistou toda aquela região hoje, onde estão hoje Síria, era tudo dominado pelo rei Davi. Né? A Síria, a Pérsia, que é o Irã hoje, Iraque, toda aquela região era domínio de Israel. E ele não entendia o plano divino, porque Deus os abençoou quando eles andaram com ele. A partir do instante que eles se afastaram de Deus, a bênção minguou também. Mas ele, nesse texto, ele coloca que a confiança em Deus, principalmente porque o justo vive pela fé, mesmo que ele não possa ver o amanhã, mas ele sabe que Deus está lá no amanhã com ele. É o mesmo Deus que esteve ontem com ele, está com ele hoje e vai estar com ele amanhã. E aí ele se alegra no Senhor. É a nossa segurança, é a nossa força, em todo e qualquer momento. Nós não estamos sozinhos. Isso é primordial, saber que nas crises ele se faz presente realmente conosco. E aí nós temos na Bíblia alguns exemplos de pessoas que enfrentaram crises, dificuldades. E aí nós aprendemos com Abacuque e aprendemos com o rei Ezequias. O rei Ezequias também estava ali tomado pelo império babilônico e já estava Senaqueribe ali para invadir Jerusalém. Estavam cercados, não é? E ele se dobra diante de Deus, rasga as suas vestes, veste de pano de saco e entra na casa do Senhor. Se humilha diante de Deus, se arrepende diante de Deus, toma algumas medidas impopulares, mas ele confiava em Deus. Não importa. O mais importante não é agradar a homens. O mais importante é agradar a Deus. Porque a voz do povo não é a voz de Deus. Nunca foi. Porque se a voz do povo fosse a voz de Deus, não teriam crucificado Jesus Cristo. E aí nós temos que confiar na voz de Deus, na direção de Deus. A Bíblia é clara. Maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17. Mas no mesmo capítulo, bendito o homem que confia em Deus. E o rei da Síria, né? Ou melhor, eu falei Babilônia, não, é Império Assírio, guerreou contra o rei de Judá. E é importante ver que Ezequias se dobrou diante de Deus, se arrependeu dos pecados nesse período que ele reinava. E o que aconteceu? Numa noite, Deus mandou um anjo. Um anjo veio e o exército todo estava ali ao redor. Numa noite veio e o anjo ceifou a vida de praticamente todos os guerreiros da Síria. Um anjo de Deus veio ali, apenas um. E, se não me falha a memória, milhares de soldados combatentes foram ali, morreram naquele local, pela ação de um anjo. E a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Então não há o que temer. Nós temos a segurança bendita. E Ezequias pôde ver isso. Pôde ser curado da sua enfermidade e pôde agradecer a Deus no templo. Porque o Senhor, com um anjo, ele ali agiu, operou. Milhares de soldados do Império Assírio pereceram e Israel não foi invadida porque estava sob a proteção
divina. Mas observemos quando ele coloca essa verdade. Em 2 Reis, capítulo 18, versículo 5. Ezequias confiava no Senhor. Você realmente confia em Deus? Ele realmente confiava. Olha aí, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Um rei abençoado, porque confiava em Deus. O mais importante é a nossa fé em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí nós podemos perceber o que Deus fez na vida do seu reino no seu período. Agora veja bem, Jó. Nós tivemos a oportunidade de estudar a sua vida. Jó perdeu tudo, tudo. Perdeu a família, perdeu todos os seus bens, perdeu a sua saúde. Mas Jó confiava em Deus. A mulher até o queria, que ele blasfemasse contra Deus e morresse. A sua mulher. Mas ele não pecou contra Deus. Naquele momento de crise, dificuldade, perda da família, perda dos bens, perda da saúde, momentos complexos do ser humano. E ele traz para nós, lá em Jó capítulo 2, versículo 10. Ele respondeu, você fala como uma insensata, ele se referindo, dirigindo à esposa. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Deus sabe o que faz. Se veio a crise, se veio a dificuldade, ele tem planos, ele tem propósitos. Porque nós cremos na providência de Deus. Para nós que somos servos de Deus, filhos de Deus, não existe coincidência. Existe providência de Deus. E ele diz, em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios, porque confiou em Deus em meio às crises. E ele traz para nós, eu amo esse texto, Jó 19, 25. E ele diz aí naquela hora, aos amigos que estavam com ele a consolar, aos que estavam ali, ele diz, Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E aí já está se fazendo profecias em relação a Jesus Cristo. Né? O meu Redentor, Jesus Cristo, vive. E assim também conosco. Né? Nós morremos nessa vida e renascemos para a vida eterna com Jesus Cristo, porque o nosso Redentor vive. Agora vejamos que o povo de Deus tem essa consciência de que é vitorioso. E nada pode separar do seu amor. Nada nos separa do amor de Deus. Ele tem isso, o apóstolo São Paulo deixa bem claro lá em Romanos capítulo 8, o versículo 37 a 39. E o texto vai nos fortalecer, nos confortar e mostrar a importância da nossa confiança em Deus. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como nós estamos seguros, nós podemos partir agora, nesse momento, para a eternidade, e estamos com o Senhor Deus. Graças a Jesus Cristo, que nos deu a vida eterna. E nós confiamos nele, a nossa fé é nele, porque Jesus é o caminho, verdade e a vida. E ninguém vai ao céu a não ser por ele. Mas vejamos, às vezes, algumas perguntas. Você realmente confia em Deus? E aí nós podemos ver a declaração de Abacuque, a declaração de Ezequias, a declaração de Jó e a nossa declaração também. Quais são as principais crises pelas quais o povo de Deus passa hoje e como enfrentar? Nós estamos vendo muitas crises em todas as áreas, em todos os locais. Basta apenas dar uma olhada aí na sociedade como um todo, em nível internacional, nacional, estadual e municipal. E as crises estão aí. Por isso, você realmente confia em Deus? Em primeiro lugar, a declaração de Abacuque, né, da confiança. O justo viverá pela fé. Mas, veja bem, uma demonstração de alegria em tempos de crise. Porque em nós, né, isso no Abacuque capítulo 3, o versículo 18, olha o que diz aí para nós. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Por mais que a coisa seja difícil, o império babilônico está a vir para subjugar o reino de Judá, porque Judá pecou contra Deus, abandonou a Deus, deixou de servir e serviu a outros deuses.
E entrou toda a malícia, a maldade, a injustiça, a sociedade estava corrompida, a corrupção tomou conta, as fake news dominaram a vida do povo aí nesse período. Mas ele dizia, eu me alegro no Senhor. Por isso, o que acontece, nós temos uma alegria em tempos de crise, que é a presença do Espírito Santo em nós. Isso é muito importante. Antigamente, nesse período, eles não tinham ainda permanente o Espírito Santo no coração deles. Após a vida de Jesus, ascendeu ao céu e falou para os seus discípulos, apóstolos, que esperassem Jerusalém, que o Espírito Santo seria derramado, e foi derramado ali no dia de Pentecostes. Né? Houve a manifestação da presença do Espírito Santo em nós. E a partir dali tudo começa. Ele habita em nós, ele nos traz essa paz, ele nos traz a alegria, a segurança, porque a presença de Deus dentro de nós através do Espírito Santo. Então aí ele diz, eu me alegro no Senhor. E é um hino realmente marcado pela dor, porque é duro você ver uma nação que serviu a Deus, abençoada por Deus, agora estava totalmente perecendo, e as pessoas não queriam abandonar a sua vida errada. Então a gente olha hoje a mesma coisa, nós estamos alertando as pessoas, alertando a sociedade, os profetas estão aí. É interessante observar que nesse período de crise em Israel, ele não chamou sacerdotes, não chamou nenhum deles, que eram ali os responsáveis pela vida espiritual do povo. Ele chamou profetas, e esses profetas aí não queriam estar ali. O mesmo Abacuque era um pregador e um profeta questionador. E nos momentos de perseguição, né, é interessante observar que é o momento que o povo mais adora a Deus, mais busca a Deus. Hoje nós estamos como igrejas cristãs perseguidas no Irã, na China. Nós estamos vivendo momentos na Rússia e nos países que são de linha muçulmana, as perseguições são terríveis. Nós temos os países que estão ainda dominados pelo comunismo, em relação à Coreia do Norte, pessoas presas, condenadas, e é nesses lugares que a igreja tem mais crescido. As igrejas que mais crescem cristãs no mundo hoje são as igrejas que estão na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, no Irã. Então vejam bem, é na perseguição que Deus opera, que Deus atua. E aí procura-se alternativa para solucionar, mas jamais deixa de agradecer a Deus por aquela oportunidade especial de estar ali servindo a Deus, mesmo em meio às perseguições. Observemos que há outros exemplos. Na primeira parte nós mostramos alguns exemplos de pessoas que, na verdade, estavam ali, alegria em tempos de crise. Nós mostramos isso que o Abacuque fala, coloca, agora nós temos aí. No Novo Testamento nós temos dois servos de Deus, o apóstolo São Paulo, que para nós foi muito importante, a sua conversão ali em Damasco, e ele escreveu metade do Novo Testamento, ele foi usado por Deus para nos trazer a mensagem. Hoje nós temos metade do Novo Testamento escrita pelo apóstolo São Paulo, e o seu companheiro Silas. E é claro que o cristão, naquele período ali, perseguido pelos judeus, principalmente pelos sacerdotes, por aqueles que achavam que eram os donos da lei, né, achavam-se os verdadeiros religiosos, eles não reconheceram o próprio Jesus Cristo, que veio ali, o mataram. E a mesma coisa acontecia agora com o apóstolo São Paulo e Silas, eles estavam na prisão. E quando a gente lê em Atos, capítulo 16, o versículo 25, nós descobrimos, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Ali eles louvavam a Deus, mesmo depois de açoitados, amarrados, presos ali. Mas ninguém pode prender o amor de Deus que está em nós, a presença de Deus está em nós. Pode nos amarrar fisicamente, mas espiritualmente ninguém pode nos amarrar, porque nós já estamos livres em Cristo Jesus. E é maravilhoso ver que, se você lê o texto, você se lembra, houve um terremoto, as cadeias se romperam, e Deus usou aquele momento para a conversão do carcereiro e toda a sua família. Então a gente vê que a nossa vida, nós somos canais de bênçãos para as pessoas que estão ao nosso redor. E ali, aquela prisão foi uma bênção para a vida do carcereiro e sua família. Mas veja bem, do mesmo modo, não é? Nós nos alegramos em todo o tempo. Às vezes as pessoas questionam, nossa, vocês cantam hinos quando há o funeral. Nós cantamos hinos quando há o funeral. Por quê?
porque nós temos uma alegria espiritual que vai além das circunstâncias. E observemos que Jesus aí recomendou em Mateus capítulo 5, versículo 12. Olha a verdade. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Lembre-se bem, o sofrimento, as dores, as enfermidades, tudo nessa vida. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Com certeza, nós sabemos muito pouco de Abacuque. No livro dá-nos a impressão que ele era um levita, alguém que estava ali trabalhando no templo, mas pouco se sabe. E possivelmente ele foi embora. Quando vieram os babilônicos ali para tomar Jerusalém e levar o povo cativo, possivelmente ele morreu. Mas morreu fisicamente, porque na mesma hora ele estava com Deus lá no céu. Por quê? Sem Deus, as pessoas agem ao contrário. Sem Deus, a pessoa entra nos vícios. É horrível. Eu estou assistindo uma série agora na Netflix, uma série interessante, e lá mostra um jovem viciado em drogas. E é terrível. Terrível. Para a família, para ele destruiu praticamente sua vida, agora está se recompondo, né? Está buscando a cura e tal. É terrível os vícios. Depressão profunda. Sem Deus nos leva a um temor enorme, à ansiedade, ao desespero, arruinam os lares, blasfemam contra Deus e praticam o suicídio. Nós já falamos em lições anteriores, é um dado muito triste. Hoje no mundo há mais suicídios do que homicídio. Isso é muito forte, mais suicídio, principalmente nos países onde a grana rola solta, onde são ricos, poderosos. Lá tem havido mais suicídios do que nunca, principalmente nos países escandinavos. E nós temos aí, né, a alegria espiritual, há um cântico espiritual que retrata bem para nós. Não vou cantá-lo, porque eu não lembro a música. Não olho as circunstâncias, não. Não. Olho o seu amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. Eu tenho que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. E não pelas circunstâncias. Elas são temporárias, elas são passageiras. E de que maneira uma pessoa pode mostrar alegria até mesmo nas horas de crise, né? Como é que a gente pode expressar isso? Porque há dentro de nós uma alegria espiritual que ninguém tira de nós. Nada nessa vida tira de nós a alegria que Jesus Cristo colocou no nosso coração quando nós recebemos como o Senhor, o dono da nossa vida, como o nosso Salvador, nos arrependemos dos pecados, Ele transformou a nossa vida, nos convertemos a Ele, Ele mudou completamente o nosso ser. E observemos que você realmente confia em Deus? E a gente vê Abacuque declarando os outros exemplos. E havia uma alegria muito grande a partir do instante que o Senhor Deus habita em nós através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. A gente observou Paulo, Silas e aí Jesus orientando, mesmo nas dúvidas, nas dificuldades. Isso é temporário, é passageiro. A eternidade é para todos sempre, não brinque. Hoje mesmo coloquei um post lá nas minhas redes sociais, falado pelo Billy Graham, né? Não brinque com a alma é eterna, não brinque com a sua alma. Em Abacuque 3,19 nós temos aí o texto que lemos inicialmente. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Isso é importante, está gravado na nossa mente. Hoje uma jovem me disse, né, eu fui marcar uma consulta médica e a jovem me disse, mente desocupada é a oficina do diabo. Então eu alertei para ela, tem que tomar cuidado com a sua mente. Nós somos nossos maiores inimigos quando estamos sozinhos. E na mente nossa deve estar cheia. Falei para ela, cheia da leitura da palavra de Deus. O Senhor Deus é a minha fortaleza. A gente tem que guardar isso. Colocar na porta da geladeira, na porta do armário, vai fazer barba, está lá escrito para a gente lembrar. O Senhor é a minha fortaleza. E faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Fortaleza, segurança, proteção. E corça é o veado. E o veado montesa ali. E eles tinham uma agilidade nos seus pés para fugir, não é? Os pés ninguém os pegava na hora dos perigos. E me faz andar altaneiramente, ou seja, andar sobre as montanhas, nos altos, porque o nosso Deus está no alto e sublime trono. Ele reina sobre tudo. Mas veja bem, confiança e alegria demonstradas assim pelo profeta eram reflexos
Do quê? Da certeza da vitória que Deus concede. Nós somos mais do que vencedores. Nós temos a vitória em Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso aquele que me fortalece. Olha, a gente tem espalhado isso aí nas redes sociais. Você acredita nisso? Você confia na palavra de Deus? Você confia em Deus? Observe que o rei Davi canta essa segurança. Quando nós lemos o livro de Salmos, Salmos é o livro mais completo que tem. Levou 1000 anos para ser composto e envolve épocas assim tremendas, né? Momentos especiais da humanidade. Salmo 118, versículo 13. Empurra-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. Vivemos momentos em que as pessoas querem nos derrubar, querem nos derribar, têm prazer na nossa queda. Quando acontece algo de mal a nós, fala bem feito, merecia, bem feito. Isso não é papel, não é ação de quem é um cristão que segue Jesus Cristo, que anda com Deus. E aí o apóstolo São Paulo fala, o rei Davi, empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. Isso é muito grande, guarde bem esse versículo. E ao olhar ao nosso redor, a gente vê como Abacuque, né? Abacuque, na sua época, a situação estava difícil, estava cercado. O império global iria dominar, como dominou o reino de Judá. Havia escassez, havia fome, adversidades mais variadas. Hoje vivemos num mundo em que tudo isso está presente na vida da sociedade. Por isso, não é? A esperança do cristão reside unicamente no Senhor. A única herança que nós temos é o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A única herança, o resto fica tudo aqui. Eu vim sem nada para essa vida e vou voltar sem nada. Como diz aí popularmente, nem a roupa para eu usá-la na hora do meu enterro eu vou escolher. É alguém que vai escolher para mim. Então, a herança maior que eu tenho é essa herança. Eu fecho os olhos para essa vida e acordo na presença de Deus. Por isso, concluindo a meditação de hoje, há aí alguns desafios para nós, colocados por Abacuque. Enfrentar tudo sem murmuração, reclamação ou desespero. Não existe na vida aquele que confia em Deus. Ele não reclama. Eu sempre brinco, e é triste, né? Eu encontro as pessoas pelas manhãs, e há pessoas que às vezes eu tenho vontade de dizer o que dói hoje, em vez de dizer bom dia, boa tarde, e só reclama, nada está bom. O problema é com a pessoa, ela precisa ter uma intimidade com Deus, uma experiência com Deus. E olha bem aí, reclama de tudo. Desespero é fruto realmente de uma vida interior sem Deus. Essa semana eu estava assistindo um podcast, até aconselho quem puder assisti-lo, lá do Flow, que é o podcast mais famoso do Brasil, com o psiquiatra, médico, professor Augusto Cury. E assista o podcast, eu achei bem interessante. Eu li os livros dele, gosto da autoria dele, e ele fala desse problema do eu da pessoa. As pessoas não sabem gerar as emoções do seu eu, não sabem gerar as emoções. Esse é um grande problema da humanidade. Nós temos homens poderosos, governam grandes impérios econômicos, políticos, mas não sabem gerenciar o seu eu, porque o nosso eu tem que estar controlado por Deus. É Ele que tem que estar cuidando do nosso eu, do nosso interior. É Ele que nos dá a paz, e o mais importante é ter a paz. Viver em paz, não é? Mas confiantes na ação libertadora do Senhor. Nós já passamos tantas dificuldades, olhamos para o museu da nossa vida, parecia que não íamos suportar e suportamos, Deus nos deu livramento. E a Igreja de Cristo, que nós fazemos parte, todos nós temos as nossas comunidades religiosas, igrejas, denominações, isso tudo é daqui. Nenhuma igreja salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja dele. E essa Igreja de Cristo é aquela composta por todos que estão no mundo todo e aqueles que já estão no céu. Nós chamamos de igreja triunfante, os nossos irmãos que já estão lá aguardando a gente. E nós estamos aqui na igreja militante, seja você em qual denominação cristã que você pertence. Então, nós temos a oportunidade para auxiliar as pessoas aflitas. Nós estamos aqui para estender a mão, ajudar as pessoas, contagiá-las com esperança. Eu acho interessante quando a gente chega em qualquer lugar, de nós exala paz, alegria, conforto. De nós exala o fruto do Espírito Santo que habita em nós. Amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. As pessoas não querem que a gente vá embora, querem estarem conosco, não querem ir embora das nossas casas, não querem deixar de estar conosco. Falam até que a gente tem oração forte e fraca, não existe isso. A oração é uma só, o que vale é a fé, não existe forte ou fraco. O que a gente tem é intimidade maior com Deus. E lembre-se bem, nós somos aqui o porta-voz da esperança. Então o Abacuque encontrou realmente, nos seus questionamentos, diante da crise, das dificuldades, das injustiças sociais, injustiça em todas as áreas, ele encontrou a esperança é Deus, porque Deus age. Isso eu posso não ver a ação de Deus, eu posso ir embora para o céu, mas ele vai agir. No momento certo ele vai operar. Agora veja bem, nas orações, nós vamos expor nossas dores, é muito importante. Quando você está em crise, você observou que você acorda e dorme orando? Você acorda de madrugada, sobressaltado, e está em oração. A vida nossa deve ser assim. A Bíblia orienta, orai sem cessar. Hoje estava com uma jovem que trabalha com pessoas com câncer. Ela falou, passei oração. Eu falei, é isso que nós temos que viver. Em oração. E quem está passando pelo câncer sabe muito bem disso. Eu acordo de madrugada em oração por esses nossos amigos, irmãos, conhecidos que estão a vencer esse momento difícil das suas vidas, para Deus dar o suporte a eles. E intercedemos pelas necessidades dos outros. Estamos aqui para orar pelas necessidades. E a gente tem visto no final da Escola Dominical Online, nós temos orado e Deus tem respondido. E nesse momento agora que nós estamos aqui a estudar, tem pessoas orando por esse momento, para que Deus me ilumine, para eu falar, colocar, ser canal, ser bênção na vida das pessoas que participam da Escola Dominical. Concluindo, Mateus 28, 20. Olha a segurança. Eis que estou convosco todos os dias. É o próprio Jesus falando. E é claro, quem está operando é o Espírito Santo. Mas nós temos um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade está operando em nós. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. É o profeta Isaías 40, 31. O primeiro verso foi Mateus 28, 20. Agora, Isaías 40, 31. O profeta está nos alertando. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. E ainda, Abacuque 3, 18. Aí, e Abacuque 3, 2, 4. Que são repetidos no Novo Testamento. Eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Há uma alegria que vai além das circunstâncias, é a alegria de Deus em nós. Nós somos a morada de Deus, o tabernáculo de Deus, com a presença do Espírito Santo em nós. Nós somos santuários de Deus, templo do Espírito Santo. Por isso nós cuidamos dos nossos corpos, porque a presença de Deus está em nós. E ainda o Abacuque 2,4. Olha aí. O justo viverá pela sua fé. Foi uma bandeira da Reforma Protestante e não é da Reforma, é bíblico, né? Que é para todos nós, reformados ou não, o justo viverá pela fé e que a gente viva plenamente nessa fé, descoberta pelo profeta Abacuque nos seus questionamentos, mostrada por Deus a ele e ele registrou para que falássemos a nós nessa manhã. Que Deus, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, no momento que você assistir, que Deus os abençoe. Amém. Nós vamos nesse instante, então, concluir a nossa Escola Dominical Online e como fazemos sempre, nós cantamos. Nós estaremos cantando hoje Morada Feliz. Sanford Fillmore Bennett, lá em 1867, Joseph Philbrick Webster, em 1867, também fizeram tanto a letra quanto a música. E a Sarah Poulton Calley, ela em 1875 traduziu para o português. Morada Feliz. Vamos ler e ver essa oração cantada e vamos cantar no final da Escola Dominical. Com Jesus, a morada feliz, prometida e segura nos céus, avistamos o lindo país, pela fé na palavra de Deus. E a segunda parte, pacientes podemos penar, se sofremos por Cristo Jesus, pois sem culpa, sem falta ou pesar, viveremos no reino de luz. E a última parte, no descanso perfeito e eternal, desfrutando o labor que passou, cantaremos em tom triunfal os louvores de quem nos amou. E a gente vai em todas as partes, né, cantar com Jesus no porvir, quer dizer, na vida eterna.
Viveremos no lindo país. A cidade eterna já está preparada para nós. Ruas de ouro, cristal, onde não há dor, não há morte, não há sofrimento. O sol que brilha é Jesus Cristo. E viveremos no lindo país. Antes da gente cantar, como fazemos todos os finais da nossa escola dominical online, nós buscamos a Deus. E hoje é um dia muito especial, nós estamos agradecendo a Deus. Nós temos oramos semana passada pelo Jonas, né? Problema 70% das coronárias comprometidas, e ele já me falou essa semana que ele está melhor. Agradeceu as orações. Vamos continuar orando. E para a dona Jandira também, lá em Curitiba, né? Ela está internada ainda no hospital, mas ela já está, segundo Heloína, que tem pedido oração, uma das mulheres que oram, ela já está melhor, está se recuperando. Então nós temos que agradecer por isso. E tantas outras pessoas que você tem orado, que nós temos orado e Deus tem respondido. Mas ainda lembramos, né, do Tarcísio, que é o meu companheiro de escola, está fazendo a quimioterapia. Continuamos orando pelo Paulinho, pela sua irmã Nilzinha, com quimioterapia. Não esquecemos o tratamento da Laurinha, estamos sempre presentes com ela. Nós estamos orando lá pela Niara Regina, que está lá na Inglaterra. A tia dela, Vera Grando, manda a nossa escola dominical online para ela lá. No momento ela não pode vir ao Brasil porque ela está em tratamento, mas ela está nos acompanhando. Um abraço, Niara. Nós continuamos orando pelo Jonas, continuamos orando pelo João, que é o cunhado do Jonas, que está com problema de saúde, né? Irmão da Marta, né? Que é esposa do Jonas. Nós estamos orando pelo genro das mulheres que oram, Ivani Duarte Camargo. O pai dele faleceu, né? Lá em Portugal. Eles estão em Portugal. Então, vamos continuar orando. A filhinha, a netinha da Ivani, a Ana Kelly, está muito triste, né? Ana Kelly e Laura estão muito tristes, porque amavam o avô. E é duro, né? Você perder tão jovem a sua filha. E elas estão realmente pedindo a Deus, tanto a Ana Kelly quanto a Ana Laura, são netas da Ivani, né? Então nós estamos orando, né? Ana Kelly, desculpe, eu coloquei errado. Ana Kelly é a esposa, que é a filha da Ivani. E, se não me falha a memória, Ana Kelly foi até aluna da minha mãe, professora Geni. E a Laura, se não me falha a memória, e Laura é a neta. E a Laura que está a sofrer pela perda do seu avô. E nós estamos orando também. Nós temos uma das irmãs que oram, que mora na Alemanha, lá em Köln, na Colônia, na Alemanha, a Jocélia. E ela está pedindo muita oração pela sua amiga Léo, para que ela receba a cura em nome de Jesus. A Jocélia tem trabalhado com ela. Então, vamos orar pela Léo. Nós não esquecemos de pedir conforto, né? Pela Sandra, que perdeu o seu irmão, e também pela Sandra. Nós temos orado pela Sandra, que perdeu o seu filho, o Gabriel, né? Então, que estava com meningite. Então, os irmãos lembram, Deus o levou para si, confortando essa mãe. Estamos continuando em oração pela Flávia Folkman, que agora está em casa, e Deus operou uma maravilha, ela não vai precisar operar, mas ela vai ter que ficar meses com o colete cervical. Então vamos estar orando para que Deus continue e cuidando da vida espiritual da Flávia Folkman também, que é muito importante. Nós não esquecemos de orar também pela Tamires, não é? Ela é irmã nós temos as mulheres que oram, a Fabiane, é irmã da Fabiane, que é a esposa do Eranildo, né? E a Tamires vai ganhar um bebê amanhã. Então, vamos pedir a Deus que seja abençoando, que seja um bom parto, sendo guiado, né, guardado, protegido por Deus. Então, estejamos orando por essa cirurgia que será feita amanhã. E orando pelo país, que a gente não deve esquecer, pela nação, e que Deus esteja cuidando e usando-nos para levar a esse povo carente da graça de Deus e que possam entender e compreender que o justo viverá pela fé. Vamos orar. Como é bom, Pai, nós sentimos o Teu cuidado para conosco em todos os momentos da nossa vida. Nos alegramos pela Tua paz, pela Tua alegria, pelo Teu conforto. E nos alegramos principalmente porque em meio às crises, às adversidades,
o Senhor está conosco. Como o Senhor esteve lá com o profeta Abacuque, no seu período, nos seus questionamentos, e ele descobriu que a segurança, a fortaleza é o Senhor Deus. Que possamos ter essa segurança. Vem estar, ó Pai, operando na vida do Tarcísio, abençoando a sua quimioterapia, cuidando da sua esposa Hiromi e de seus filhos. E seja, ó Pai, também com o Paulinho, com a sua esposa Letícia, cuidando da sua saúde, da sua quimioterapia, da vida da Nilzinha também, Senhor, do seu esposo, da sua família, e agindo, operando através de todo o tratamento. Guarda também, ó Pai, a Laurinha em seus tratamentos e seja operando por ela. Agradecemos muito pela vida da dona Jandira, pela recuperação e seja cuidando, zelando e restaurando plenamente a sua saúde, que brevemente ela possa deixar o hospital. Agradecemos pelo Jonas, pela tua presença com ele, pelo restabelecimento, está melhor, continua operando e restaurando a sua saúde física, como ele está espiritualmente. Não esquecemos do João, seu cunhado, o assiste com a tua graça, com o teu poder. Ó Pai querido, conforta os corações daqueles que perderam seus entes queridos, cuida lá do irmão, a irmã Idalete, seu esposo Antônio, a Keila, o Davi e a dona Lourdes, né, a família. Conforta os corações, guarda a Isabel, a Débora nesse momento, e esteja acompanhando a Sandra também nesse momento, esposa de Ezequiel, dando suporte para a perda do seu irmão Sérgio, e também esteja com a mãe do Gabriel, Senhor, que há alguns dias o filho partiu para estar contigo. Conforte o coração daquela mãe, Senhor. Agradecemos muito pela Flávia Folkman, já está em casa, já está presente ali junto da sua família, Senhor, em João Pessoa, cuida do seu irmão também, esteja com todos eles assistindo. E guarda também agora o pai Atamires, a irmã da Fabiane, e que vai ter o bebê amanhã, que o Senhor esteja assistindo nessa cirurgia que ela vai fazer, ó Pai. Guarda, acompanha o bebê e que haja alegria no coração daquela família. Guarda o nosso país, tem misericórdia da nossa nação. Que as autoridades em nível federal, estadual, municipal, tenham consciência de que há um Deus que rege todas as coisas. E todos os atos das autoridades, se não forem para servir ao Senhor, terão consequências. Que haja neles o temor de Deus, o respeito a Deus e procure andar segundo a justiça do Senhor em tudo que fizerem. Abençoa as nossas autoridades em nível federal, estadual e municipal. Guarda-nos agora, Senhor, durante essa semana e abençoe todos aqueles que estão a assistir os estudos o estudo de hoje. Que haja realmente bênçãos, alimento, fortalecimento espiritual. E nos guarda, nos proteja e nos abençoe. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar o hino? Com Jesus a morada feliz, prometida e segura nos céus, avistamos o lindo país, pela fé na palavra de Deus. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Pacientes podemos esperar, se sofrermos por Cristo Jesus, pois sem culpa, sem falta ou pesar, viveremos no reino da luz. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. No descanso perfeito eterno, desfrutando o amor que passou, cantaremos em dom triunfal os louvores de quem nos amou.
Jesus no porvir, viveremos no lindo país, com Jesus no porvir.